Amém. Pode ler? Então tá. Ruth capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Vou repetir aqui. Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Ruth capítulo 1, versículo 6. Agora vamos para Joel. Joel 2, né? Joel capítulo 2, versículo 14. Não, versículo 1 primeiro. Vamos ler aqui um trecho aqui para a gente poder entender. Joel 1, versículo 1. Joel 1. Versículo 1. Depois a gente lê para encerrar lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, ancião, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossas filhas, e a seus filhos, filhos deste, a outra geração. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a lagosta, e o que ficou da lagosta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Amém? Eu vou falar aqui, mas não fecha não, porque a gente vai encerrar aqui com mais alguns versículos no versículo 2. Mas para a gente poder entender. Lá em Ruth, a palavra fala que o esposo de Ruth, ele pega a sua esposa, Ruth não, ô meu pai, desculpe, Mara, né? Ele pega ela, a sua esposa, desculpa, eu estou com muito sono. Ele pega o esposo lá de Mara, agora deu branco, pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai para Moabe. Moabe é a terra do inimigo. Mas é que tinha acabado o pão em Israel. Então ele pega e ele sai, ele vai embora. Chegando lá, passa um tempo, ele morre. Passa outro tempo, os filhos dessa mulher morrem. E ela fala que quer ser chamada de Mara. Tá dando um branquinho aqui que eu estou um pouco cansada. Mas uma das noras dela se chama Ruth. Amém? Não é a Ruth não, amém? Deu para entender isso? Ele pega a sua esposa, sai de Israel, vai para Moabe e chegando lá, porque acabou o pão em Israel, está havendo uma fome em Israel. Chega lá, passa um tempo, ele morre e seus 2 filhos morrem e sua esposa fica viúva. E a sua esposa fala para Ruth, né, que é uma das noras, e para outra, para que ela volte para seus pais, né? E volte a tudo aquilo que elas acreditam. Só que essas meninas passaram um tempo com essa mulher. E essa mulher, nessa situação que estava passando de adversidade, ela falou de Deus. E a Ruth começou a crer no Deus dessa mulher. A outra, ela volta para os pais. Porque naquela época, essa mulher teria que ter mais filhos para que desse para casar. Podia ser até novinho, né? Lá em Israel as coisas meio doidas. Tem gente que fala que tudo é pecado porque não entende o que significa cultura de país. Então uma mulher de 30, 40 anos pode sim casar com um garoto de 12. Está entendendo? Porque é dado, você não escolhe, né? É dado, né? Isso se chama cultura. Cultura de um país não significa que a cultura está certa. Não, isso está errado. Isso é pedofilia. Mas para eles não é pedofilia, amém? E ela fala, não tenho mais filho, mesmo que eu viesse gerar agora, né? Vocês já estão com certa idade, então é melhor vocês voltar para o pai. Mas Ruth não. Ruth fala, onde tu fores eu vou. O teu Deus é meu Deus. Ali Ruth começa a entender que o Deus dessa mulher é maior.
e ela vem, né? Mas o que eu estou falando assim para vocês terem um pouquinho de... Apesar de eu estar um pouco cansada e a mente fica falhando, vocês conseguem entender que ela estava na terra do inimigo, né? Mas ela ouviu ali que em Israel Deus tinha visitado o seu povo e havia pão. A palavra que Deus me deu hoje foi que ela nunca deveria ter saído. O marido dela nunca deveria ter saído de lá. Nunca. A palavra que Deus me deu hoje é que não saia de Israel. Não saia de Jerusalém enquanto não for revestido de poder. Sabe o que Deus está falando? Não saia de uma igreja para outra enquanto Deus não tiver terminado o teu propósito dentro daquela igreja. Está entendendo? Não saia, porque em todo lugar nós temos um propósito. Não era para ele ter pego suas esposas, mesmo faltando pão. O que significa faltar pão? Palavra revelada de hoje, dentro de Israel. Às vezes a gente está um tempão dentro da igreja esperando um milagre e ele nunca vem. Está faltando pão, né? Está faltando milagre. Então esse homem pega a sua esposa e vai para o terreno do inimigo. Ou seja, ele nem mudou de igreja, ele saiu de Israel, levando, né, como eu gosto de fazer, trazer para a nossa realidade. Quando eu falo dia de hoje, a nossa realidade. Ele não saiu de Israel e foi para outra terra dentro de Israel, ou próximo, ou seja, não saiu de uma igreja e foi para outra igreja. Ele saiu da igreja e foi para o mundo, foi para o terreno do inimigo. Né? Nunca houve um mandamento de Deus na vida desse homem para que ele fizesse isso. Mas nem por causa disso, essa mulher deixou de ganhar uma vida. Ou seja, mesmo quando nós saímos de um lugar, mesmo quando a gente está, vamos supor, fizemos uma faculdade, no meio da faculdade nós estamos vendo que aquilo ali não era o que a gente queria fazer, mas mesmo assim Deus ainda consegue nos usar no propósito ali. O pouco que a gente aprendeu lá na frente é usado, mesmo que tranque a matrícula aqui, vá. O pouco que a gente aprendeu não será descartado. Ah, estou no emprego, não era esse emprego que eu queria, mas o que eu estou fazendo nesse emprego tem propósito. Achei interessante, o senhor Roberto falou que vai ter que se internar, né, para fazer o exame, né, que devido à idade é mais seguro o senhor ir se internar, né, do que ir no dia só para fazer o exame. E eu preciso fazer 2 visitas no hospital e eu estou tendo que administrar o meu tempo para fazer 2 visitas no hospital, né? Então, aqui eu vejo, a gente vai para um terreno, né, onde é uma área muito espiritual, né? O senhor sem falar nada, né, sem eu saber que o senhor ia. Hoje, quando eu botei meu joelho ali no chão para orar, eu falei, Senhor, a minha oração hoje vai ser pelos hospitais. E fiquei orando pelo hospital, porque nós sabemos, ainda mais eu que já fiquei diversas vezes como acompanhante em hospital de marido, de filho, de amigos, de mãe. Lá dentro tem 2 exércitos. Tem o exército de Satanás e tem o exército de Deus, seu Roberto. Aí, eu orando ali pelos hospitais, no meio da oração, falei assim, Senhor, envia uma ordem, dá uma ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Orando ali. Aí na hora veio ler o Salmo 91, não sou de orar e ler Salmo não. Mas Deus falou, lê. Aí vim aqui no meio, levantei, abri o Salmo 91. Está escrito lá, seu Roberto, darei ordens aos meus anjos, ao teu respeito. Ou seja, é Deus confirmando que o Senhor vai estar guardado lá, porque o Senhor está entendendo o mistério? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Eita, tem muito católico com a Bíblia aberta. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem aceitou Jesus como Salvador. Isso é para quem fala assim, Jesus, olha só, entra no meu barco, fica aqui no meu barco. Darei ordem aos teus anjos, aos meus anjos ao teu respeito. Ela ouviu na terra do inimigo, ela já tinha o propósito. Deus falou assim, não era para vocês fazerem nada disso, era para vocês ficar lá. Mas já que fizeram, eu vou usar vocês aí nesse ambiente
e vou trazer de volta, porque lá fora ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo, ou seja, aquele lugar onde ela estava não era o povo de Deus. Deus não visitou o terra do inimigo, Deus visitou Israel, Deus visitou a terra dele, Deus visitou a igreja dele. E aí ela volta e traz Ruth com ela. E Ruth vem ser a avó de Davi, né? Vem ser, entrar na geração de Jesus Cristo. Esse Jesus que pega os estrangeiros, né? Ruth é uma estrangeira, passa a fazer parte da árvore genealógica de Cristo, de Deus. Nós fazemos partes da árvore genealógica de Deus. Aí vem Joel. Alguns anos atrás eu arrumei um problema com a minha tia. Sei que ela estava falando, que eu falei: tia, a lagosta, o gafanhoto, ela é tudo demônio. Eu falei: sei que é, mas é do exército de Deus. Ela: que isso, tá maluca? Aí saiu batendo no portão. Porque tem gente que não adianta você querer conversar com ela, porque ela não vai querer ouvir. Sabe que eu lembrei agora? O Júnior ontem. O Júnior conversando num grupo da igreja, né? E vendo o jogo, que ele gosta. E olha que o Júnior não é nem tão fanático, por incrível que pareça. Eu tenho 2 meninas e um menino. O Júnior não é tão fanático. Ele vê jogo, às vezes. Elas não, elas botam a camisa, roem unha, né? As meninas ao contrário, roem unha, gritam. Ele não. E ele ali botou no status, né? Que o Flamengo ganhou, né? Todo, né? Acho que o mundo inteiro fez isso. Menos eu, né? Mas também. Eu e meia dúzia. Mas botou lá felicidade. Aí uma senhora do grupo, quando viu, chamou ele de anticristo. Logo: o senhor, bispo, o senhor é o anticristo. Aí ele, brincalhão, né? Ele foi brincalhão, foi ele tentando relevar na brincadeira, e ele foi e falou assim: irmã, o inimigo, se a senhora dissesse que o inimigo era o Vasco, para que ele foi falar isso? A mulher bloqueou ele no celular. Então tem pessoas que não adianta. Amém? Deixa eu deixar claro. Jogar futebol não é pecado. Se exercitar não é pecado, né? Praticar um esporte não é pecado. Futebol é. O que é pecado? É chegar lá e ficar gritando um monte de palavrão. Aí é o palavrão que é pecado, não é jogar o futebol. Tá entendendo? E também eu não posso deixar que isso fique acima do meu Deus. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E engraçado que eu não sabia, porque eu não gosto muito de futebol. Respeito quem gosta, mas não é minha área. No outro culto eu preguei sobre isso, não preguei? Não pode gritar pro Flamengo altíssimo e para Deus baixinho, né? Para Deus tem que ser. Por que fala que o crente dá tanto glória a Deus, aleluia, na maior altura, mas lá no Maracanã, e aí veio o jogo, né? Então Deus estava falando aqui com a Diana, né? E com o Gabriel, para eles gritarem para Jesus. Que são os flamenguistas mais coisas. Então tem coisas que não adianta. Quando eu falei: tia, está escrito. E hoje Deus me trouxe essa memória. Aqui nessa passagem do 1, porque eu pedi para dar um stop aqui. Deus está falando que de tudo que eles plantaram, veio um, comeu, e o que sobrou, outro comeu, e o que sobrou, outro comeu, mas foi comido tudo. A terra do Senhor foi destruída pelo inimigo. Mas aí no capítulo 2, versículo 14, Deus está falando: destruíram tudo. 1,14. Ainda no 1, Joel capítulo 1, versículo 14. Deus está falando: o inimigo veio e destruiu tudo. Mas vou falar uma coisa para vocês: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui Deus está falando que mesmo que pareça que não tem mais nada, que não tem jeito, Deus está falando: faz jejum. Sabe o que significa jejum? O jejum em Israel, antigamente, sabe como é que era? Até os reis faziam isso, rasgavam suas vestes, se caíam de joelho e ficavam jogando pó, se vestiam de saco,
e ficavam jogando pó. Jejum significa eu me humilhar diante daquele que tudo pode. Não é que Deus queira que você fique no chão, caído, sujo. Não, não. O que Deus quer é que você reconheça que tu é pequeno, que teu dinheiro não compra, que teu braço não pode, que Ele sim, Ele tudo pode. É só isso que Deus quer, que reconheçamos. Quando Ele fala dia de proibição, quando a gente está de jejum, tem pessoas do mundo não entendem. Por que o crente tem que jejuar? Por que, Gabriel, o crente tem que jejuar? Porque é a hora que a gente mais se controla, não é, seu Roberto? Os outros vão irritar a gente e a gente fica todo de jejum, todo de jejum, todo de jejum. Né? Vem alguma coisa, tô de jejum, ai, mas eu não vou quebrar o meu jejum. Não, tá faltando 10 minutinhos, né? É igual jogo. No último, né? Segundo tempo, nos últimos minutos, sempre vem alguém, né? Atribulado. Aí tu fala, que isso? Tomei aquele golinho de café, faltava 10 minutinhos pra entregar o jejum, tomei um gole de café. Faltava 10 minutos. Porque o jejum é assim, tu fala com Deus assim, vou abrir às 6 horas da manhã, Jesus. Aí tu acorda às 5, come bastante, né? Não. Tu não acorda às 5 não, Gabriel. E come pra caramba, Maria. Porque tu vai entrar de jejum e já tem que entrar com o estômago forrado. Não é assim não, né? Acorda às 6 horas da manhã. A Stephanie, minha filha, ela estranhou. Ela falou, mãe, pastor Maurício, nosso primeiro pastor, ele botou a gente em jejum e ele falou que a gente tem que acordar e tem que ficar acordado. Os jovens que não tem muito hábito, era só 3 horas de jejum. Então era de 6 a 9. Mas o que queriam fazer? Queriam abrir o jejum e ir dormir. Acordava às 9, tomava café. Que jejum é esse? Esse jejum eu consigo fazer. Esse jejum é mole. Eu durmo. Que horas tem? Tá na hora de entregar. Amém, Senhor? Toma aí que é teu. Não, era mais difícil, porque o jovem é difícil acordar cedo. Então ficar acordado é uma proibição. O jejum é isso, é uma hora que a gente, né, nega o pão, eu no meu caso, nego o café, nego o sono. É uma hora que a gente vai ficar mais ligado com Deus, não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de ir no mercado, não vamos deixar de fazer nada, mas a gente já vai ficar louvando mais, enchendo a mente e o coração das coisas de Deus. Se tiver um tempo, eu vou ler a Bíblia, vou pegar esse tempo, vou ler a Bíblia, eu vou louvar. Então Deus fala aqui, um dia de proibição. Não é que Deus quer que venhamos a nos ficar igual um lixo, não. Ele só quer que nós venhamos a reconhecer que Ele tudo pode e que nós não podemos nada sem Ele. Ele é Deus, Ele não abre mão disso. Aí, depois que Ele fala, tá aí a solução que você vai fazer. No 2, versículo 25 está assim. 2, versículo 25. E restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a lagosta e o pulgão e o quê? Que eu também estou precisando de óculos. O oruga? É oruga? É oruga? O pulgão e o... Ficou oruga aí. Eu estou precisando... Está todo mundo aqui na base do óculos, né? Maria, seu Roberto, Jean, Gabriel, para a glória de Deus, não. É Joel, não é? É. Número 2, 25. 2, 25. E restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e o oruga. Eita, que esse demônio tem até um nome estranho. Locusta e o pulgão. E o oruga? E a artiga. Artiga? O meu tá diferente aqui, tá? Acho que é oruga, né? Não. Oruga. Aruga. Oruga. A gente vivendo e aprendendo. Aí, olha só. O que eu falei? Minha tia saiu batendo portão, porque eu falei, tia, esses coisas, ela falou, tudo demônio. Eu falei, mas é do exército de Deus. O meu grande exército que enviei contra vós. Está escrito aí, ó, depois do oruga, seu Roberto. O meu grande exército que enviei contra vós. Por que Deus pegou? Aí vamos pensar, Deus é cruel, é tirano.
Porque quem não é cristão acha que Deus é mau. Ele é amor. Ele é fogo consumidor. Mas ele não é mau, ele é amor. A palavra fala que por causa da misericórdia dele não somos consumidos todos os dias. Ou seja, todos os dias tem porção de misericórdia na nossa vida. Senão nós já éramos há muito tempo. A palavra de Deus fala de que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados. A palavra de Deus fala, não vos enganeis, porque tudo aquilo que vós plantardes, colhereis. Então, se muita coisa tem acontecido ruim conosco, ou tem duas soluções, tem duas coisas que nós podemos pensar. Ou estamos sendo provados como Jó, né? Que Jó, a palavra fala que Deus deu testemunho dele. Vixe, meu servo, imagina Deus falando para Satanás, viste o meu servo, como é justo, reto. Deus não falou que ele era perfeito. Deus não falou que ele era sem pecado. Sabe o que Deus falou? Como se desvia do mal. Ou seja, vinha as tentações para ele, mas ele vinha a fornicação, ele não. O adultério, ele não. A mentira, não. Só se desviando, seu Alberto. Parecia bala perdida, né? Satanás trazendo, e isso irritava Satanás. Que Satanás queria fazer aquela ruaça que ele fez na vida de Jó. Satanás queria. Então muitas vezes nós somos provados porque somos fiéis, mas porque Deus acredita em nós de uma tal maneira que sabe que não vamos negar o nome dele. E a palavra fala que Deus restituiu a Jó 10 vezes mais de tudo que ele tinha. Só os filhos que não foram restituídos, porque filho não se restitui. Nós que somos mães, somos pais, sabemos, não se restitui, né? É aquele ali, acabou. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza. A palavra fala que Jó jejuava pelos filhos, caso eles tivessem cometido algum pecado. Tem gente que fala, jejuava porque era pecador. Não, a palavra fala caso, né? E Deus não ia deixar Satanás vir numa prova dessa, sabendo que ele era fiel, e levar os filhos dele para o inferno. Ou seja, Deus deu 10 e os outros 10 estão no céu. Então Jó teve 20 filhos normalmente. 10 já morando com o pai, né? A gente quer como pai, a gente quer ir primeiro do que os filhos, né? Deus levou os filhos, vai ficar comigo aqui, Jó. Mas eu vou te dar mais 10, depois eu pego eles. Tu terá 20 filhos, só que 10 está morando já comigo. Quando você vier, você vê onde que estão os teus filhos em casa. Porque não tem. O cara era reto, o cara fazia. Deus quer entrar com salvação. Deus entra. Quer ver que loucura, uma coisa que eu costumo fazer piada? Deus, Acabe, a palavra fala, já falei isso aqui, vou repetir. Onri foi um dos piores reis que existiram em Israel. E a palavra fala que seu filho Acabe foi pior do que ele. Aí Deus lança uma maldição para Acabe e para Jezabel. Que na verdade, Acabe, ele era de Israel. Levando para os dias de hoje, Acabe era crente. Jezabel não. Jezabel era satanista. Jezabel era mãe de santo. Servia Satanás. E Acabe não. Acabe servia a Deus. Não tem como. Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com adorar a Deus ou a deuses. Porque o demônio se considera deuses. Mas lá em Gadara fala que quando Jesus chegou, o demônio que tinha legião caiu ajoelhado e falou o que vieste fazer aqui. Ou seja, até o demônio, a palavra fala que os demônios creem em Deus, tremem e estremecem. Eles creem, tremem e estremecem os demônios. Então Jezabel, levando para os dias de hoje, ela adorava Satanás. E Acabe era crente, mas ele se envolveu com uma mulher que adorava outros deuses, e essa mulher veio dominando ele. E aí, a salvação individual sobrou para ele também. Errou, pecou. Aí ele vai, quando o profeta Elias vem e fala, vai acontecer isso. Sabe o que ele faz? Ele se ajoelha e começa a chorar e se humilhar diante de Deus. Aí você viu que Deus fala, olha só, estamos falando de um homem que conseguiu ser pior do que o pai dele. Sabe o que Deus fala?
viste meu servo? Como se humilha diante de mim, vai lá e diz para ele. Ou seja, ele plantou, ele colheu, mas não na vida dele, os filhos dele vieram a colher. Hoje em dia não é mais assim, o próprio Deus falou, nunca mais direi em Israel que os pais comeram uva verde e o dente dos filhos embotaram. Porque antigamente se chama maldições hereditárias, Gabriel. Vem, tá entendendo, seu Roberto? Ou seja, Deus está falando, estou quebrando maldições hereditárias. O que teu pai fez, o que a tua mãe fez, não virão sobre a tua vida, porque eu estou entrando e estou quebrando essas maldições. Acabe trouxe maldição para si, por se arrepender, Deus falou, sobre ele não virá, mas virá sobre seus filhos, porque plantou tem que colher. Mas hoje não, olha a misericórdia, esse é um dos propósitos da cruz. Maldições hereditárias são quebradas em nossa vida através do sangue. Aí Deus fala para jejuar, Deus entra com resposta e fala, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui Deus está falando que tudo que nos acontece tem que uma ordem do céu. O demônio não pode nos tocar na nossa casa, nos nossos filhos, se o Senhor não permitir. E ele permite por duas coisas, como foi falado em Jó, para nos provar, porque somos fiéis, mas isso, ele não nos abandona em nenhum momento, está sempre por perto. E eu até hoje, irmão, nunca vi ninguém ser provado como Jó dessa maneira, né? Até hoje. Ou seja, é 1 em 1 milhão, Gabriel. Deus sabe que nem todo mundo tem essa estrutura, seu Roberto. Deus sabe que se tocar um pouquinho, né? Der uma coceirazinha, já... Ai, Deus maldito, Deus isso. Então, Deus sabe. Dá o peso da cruz e você pode carregar, né? E a outra maneira é quando nós damos legalidade a Satanás. Porque é aqui que Deus está falando. O povo pecou, então Deus enviou o exército dele e o exército destruiu tudo. Porque o povo estava em pecado. Mas aí Deus fala assim, que restitui-vos-eis os anos que foram consumidos. Ou seja, Deus vai entrar com restituição. Deus vai restituir. Porque o povo agora está começando a ter consciência de que precisa ficar dentro do Salmo 91, embaixo das asas de Deus. Que essa história de 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é para quem está embaixo das asas de Deus. Não adianta eu abrir a Bíblia e deixar ela lá empoeirando e ficar sem aceitar Jesus como Salvador. Então Deus está falando que vai restituir. No 26, e comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Atentando, que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Tem muita gente adorando deuses de pedra, deuses de barro, deuses de madeira, e lá em Isaías e diversos livros, e aqui, que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Que hoje as pessoas, nós possamos pregar às pessoas o que está escrito na Bíblia, porque isso está escrito, só Ele. Lá em Isaías fala, só eu sou o Senhor e não há outro Deus, não há outra rocha que eu conheça. O próprio Deus falando, eu sou o único. E nós que entregamos o nosso caminho ao Senhor, aceitamos Ele como Salvador, estamos embaixo das promessas. Que hoje nós possamos entender que não é para sair de Israel, não é para trocar de igreja, não é para sair da igreja e para o mundo, porque o pão vai vir. As promessas vão se cumprir. Se tem promessa na sua vida, seu Roberto, o Senhor não morre. O Senhor só morre quando todas as promessas se cumprirem. A última promessa é de morar com Ele no céu. Amém? Vamos levantar, botar a mão no coração.
Feche os seus olhinhos. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha repreender, como fala na tua palavra, que o Senhor repreenderá. Lá em Malaquias fala que o Senhor vai repreender o gafanhoto, o devorador. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha repreender a lagosta, todos esses demônios que vêm sendo citados, Pai amado, Deus querido, da nossa vida. Senhor, toca, Senhor, nos filhos do seu Roberto, entra com salvação nos filhos da Maria, dos meus filhos, entra com salvação na nossa parentela, porque a maior promessa que o Senhor nos fez é de morar no céu, Pai amado, Deus querido, é de levar nossa família para morar com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, lá em Joel também fala, Senhor, que o Senhor batizaria, Pai amado, que enviaria teu Espírito, que nos encheria mais e mais da tua presença. Deus, toca, Pai amado, em nós, batiza com fogo, Pai amado, enche do teu poder, batiza em línguas estranhas, Pai amado, Deus querido, batiza com fogo, dá dons da cura, dá dom de repreender a morte. Pai, usa o seu Roberto lá naquele hospital para os médicos, enfermeiros, cria situações, Pai amado, Deus querido, para estarmos evangelizando no ambiente que muitas vezes é a terra do inimigo, mas é lá que o Senhor quer entrar com salvação, é lá que o Senhor quer resgatar alguém, e muitas vezes o Senhor permite, Pai, que um servo teu vá parar num ambiente que não é propício, porque tem alguém lá precisando ouvir a tua palavra, precisando entrar